Poucas pessoas sabem disso, mas o Irã está nas páginas da Bíblia desde o princípio, não com esse nome moderno, é claro, mas como Elam, como Pérsia. Seu nome aparece em Gênesis e ressurge no Apocalipse. Você já se perguntou por que uma nação tão distante de Israel, com outra língua, outra fé, outro povo, é mencionada tantas vezes nas Escrituras Sagradas? Talvez seja porque o plano de Deus é maior do que as fronteiras dos homens. Talvez seja porque ali, naquela terra marcada por guerras e sabedoria antiga, Deus escreveu capítulos invisíveis da redenção. Esse vídeo é diferente de tudo o que você já viu. Não é uma análise política, não é uma aula de história. É uma jornada espiritual reveladora sobre o Irã que aparece na Bíblia, a Pérsia que libertou os judeus, o Oriente que adorou Jesus ainda em seu nascimento, o Elam que será quebrado, mas restaurado. Se você tem sede de entender os mistérios da profecia, se quer ouvir a voz de Deus escondida nos detalhes, fique. Este pode ser o capítulo da Bíblia que você nunca percebeu, mas que pode transformar sua fé. Poucos imaginam que o antigo Irã, chamado de Pérsia nas Escrituras, aparece já nas primeiras páginas da Bíblia. Seu nome ecoa nos corredores do tempo, carregando consigo o sangue dos filhos de Sem e Jafé, Elam e Madai, mencionados em Gênesis 10. Aquilo que hoje é visto como uma nação distante e misteriosa, já pulsava como parte do plano de Deus desde o início da humanidade. Suas origens são sementes plantadas em solo sagrado. Elam, filho de Sem, aparece como protagonista na primeira grande guerra registrada nas Escrituras. Gênesis 14 nos conta que Quedorlaomer, rei de Elam, liderou uma coalizão que invadiu Canaã, mas foi detido por Abraão, o amigo de Deus. Esse confronto vai além da história militar. Representa o embate entre a promessa divina e as forças humanas que tentam se antecipar ao plano do Altíssimo. Abraão não apenas venceu, ele consagrou a vitória ao Senhor com pão e vinho nas mãos de Melquisedeque. A Pérsia, descendente de Madai, cresceu nas sombras das grandes civilizações, mas Deus a observava com olhos de eternidade. O próprio nome Elam carrega um simbolismo de permanência e antiguidade, uma linhagem que não foi esquecida, mas guardada para tempos de revelação. O Irã de hoje é herdeiro de uma história entrelaçada com as promessas e juízos do Deus de Israel. É curioso perceber como o Irã, mesmo nos tempos antigos, sempre esteve em conflito ou aliança com povos-chave do plano divino. As tensões com Babilônia, as guerras por território, as intrigas de palácio, tudo isso era mais do que política, era cumprimento de ciclos espirituais traçados desde os tempos de Gênesis. A mão de Deus já movia peças muito antes que os homens percebessem. A menção dos descendentes de Elam e Madai em Gênesis não é acidental. Deus não desperdiça nomes nem genealogias. Cada linhagem tem um propósito eterno. E quando o juízo vier, será com base nessas origens. A restauração de Elam, anunciada séculos depois por Jeremias 49, aponta para um círculo que se fecha. Um eco que começou no Éden e termina no Apocalipse. O Irã, nos dias de hoje, carrega cicatrizes espirituais e glórias antigas. É um solo onde pisaram reis, profetas e guerreiros. Um território que viu sangue inocente e promessas de redenção. O mesmo solo onde um dia reinaram os descendentes de Elam será, segundo as profecias bíblicas, sacudido por juízos e purificado por promessas. Talvez você olhe para os conflitos atuais do Oriente Médio e veja apenas política, mas por trás dos olhos dos homens há anjos e potestades se movendo. O Irã não é apenas uma nação, é um espelho do que já foi, do que é e do que ainda será. A profecia não esquece nomes, e a história ainda escreverá capítulos sagrados sobre esse povo.
E se Elam apareceu tão cedo nas Escrituras, é porque Deus já planejava usá-lo como instrumento ou advertência. E o que viria a seguir mostraria como mesmo uma nação pagã poderia ser chamada de ungida. Não há nada mais poderoso do que ver um império nas mãos de Deus. A Pérsia, herdeira da antiga Elam, foi moldada no fogo dos juízos e das profecias para se tornar aquilo que ninguém esperava, uma ferramenta do Altíssimo. Isaías 45 revela um escândalo espiritual. Deus chama Ciro, rei da Pérsia, de meu ungido, um título sagrado reservado a profetas e reis de Israel, agora dado a um pagão. Imagine isso, um rei persa sendo profetizado por nome 150 anos antes de nascer. Jeremias já havia anunciado a queda da Babilônia, mas foi Isaías quem ousou dizer o nome do libertador. Ciro, filho da Pérsia, surgiria como um pastor guiado por Deus, mesmo sem conhecê-lo. Ele não invocava o nome de IKGWH, mas IWH o conhecia pelo nome. Isso mostra que Deus usa quem Ele quer, até os improváveis. Foi com o decreto de Ciro que se quebrou o cativeiro da alma de Israel. O exílio babilônico havia silenciado os cânticos de Sião, mas a palavra de um rei pagão reacendeu a esperança. Quem entre vós for do seu povo, suba a Jerusalém e reconstrua a casa do Senhor. Esdras 1. A restauração do templo começa com uma ordem persa. Não é ironia, é soberania divina. A Pérsia, que um dia guerreou contra Canaã através de Elam, agora se torna a mão que solta as correntes. O povo de Deus volta, o altar é reconstruído e as promessas voltam a pulsar. Esse movimento não é apenas político, é profético. Cada pedra recolocada em Jerusalém era também uma página virada no livro do juízo. Deus havia usado a Babilônia para disciplinar. Agora, usaria a Pérsia para restaurar. O nome de Ciro ecoa como símbolo de um Deus que não está limitado ao povo que o invoca. Ele levanta reis e os derruba. Usa impérios como martelo ou como bálsamo. É o Senhor da história. E a Pérsia, mesmo sem entender, estava cumprindo um papel no plano eterno. Um papel desenhado antes da fundação do mundo. Nos dias atuais, muitos olham para o Irã com medo, desconfiança ou desprezo, mas esquecem que ali já reinou um ungido de Deus, que daquele solo saiu a ordem para reerguer a casa do Senhor. Deus não tem medo das nações. Ele as direciona como se conduzisse águas com a palma da mão. E se fez isso com a Pérsia, pode fazer outra vez. Talvez você também esteja sendo guiado, mesmo sem perceber. Talvez Deus esteja usando alguém improvável, um chefe, um médico, uma porta que se abre, como fez com Ciro. O que parece aleatório pode ser revelação. O que parece político pode ser espiritual. E ainda havia alguém ali em silêncio, em oração, esperando o cumprimento de visões muito mais profundas. Visões dadas a um exilado chamado Daniel. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é? E sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. Daniel não apenas orava, ele via. Em meio ao exílio babilônico, o jovem hebreu que interpretava sonhos de reis também recebia sonhos do céu. E entre esses sonhos estava a revelação do império que viria após a queda da Babilônia, a Pérsia. Na estátua vista por Nabucodonosor, interpretada por Daniel em Daniel 2, a Pérsia aparece como o peito de prata, 2 braços representando os medos e os persas, unidos num mesmo corpo de conquista. A visão era clara e ao mesmo tempo misteriosa. O ouro da Babilônia seria substituído pela prata da Pérsia.
Isso não era apenas sucessão de impérios, era julgamento e propósito. Deus estava mostrando que nenhum trono dura para sempre, a não ser o dele. E Daniel, com seus olhos de profeta, enxergava por detrás dos metais o movimento do céu na terra. Nada era acaso. Tudo era desígnio. Outra visão impactante surge em Daniel 7. Um urso pesado e inclinado de um lado, com 3 costelas entre os dentes. É a imagem da Pérsia, conquistadora e voraz. As costelas representam suas vitórias sobre Lídia, Babilônia e Egito. O urso não é elegante, é bruto, eficiente. Deus estava revelando que, embora a Pérsia fosse instrumento divino, ainda carregava traços de ferocidade e domínio. E então, em Daniel 8, surge uma cena que atravessa os séculos. Um bode com um só chifre, símbolo de Alexandre Magno, derrota o carneiro de 2 chifres, o Império Medo-Persa. Essa é a queda anunciada antes mesmo de acontecer. Daniel vê a ascensão e também a queda. Ele contempla não só o presente de sua geração, mas o futuro das nações. E tudo está sob o olhar do trono. A figura do carneiro com 2 chifres em Daniel 8:20 é interpretada pelo próprio anjo. O carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Deus não deixa espaço para dúvida. A Pérsia, por mais poderosa que fosse, também era apenas um capítulo do livro eterno. Seu tempo viria, seu fim também. Imagine Daniel, velho e cansado, recebendo visões tão precisas e assombrosas. Ele viu a glória e a queda de impérios. Ele soube que até o Irã, Pérsia, seria apenas um elo entre Babilônia e Grécia. Mas mesmo assim, continuou orando 3 vezes ao dia, de joelhos voltado para Jerusalém. Porque o coração de um profeta nunca se dobra ao império, apenas a Deus. Talvez hoje você também esteja vendo reinos se erguerem e caírem, sistemas, governos, até pessoas ao seu redor. Mas lembre-se, o urso, o bode, a estátua de prata, todos eles passam, só o trono permanece. E mesmo no meio da queda dos impérios, ainda há um povo que precisa ser preservado. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. No silêncio do palácio de Suzã, uma jovem judia órfã se tornaria a chave para a sobrevivência de todo um povo. O livro de Esther não menciona o nome de Deus, mas cada linha revela sua mão. Esther, escolhida entre centenas, foi colocada como rainha não por acaso, mas por providência. O rei Assuero, ou Xerxes I, soberano da poderosa Pérsia, era um trono nas mãos do Altíssimo. E Amã, seu conselheiro maligno, seria o instrumento que revelaria a coragem escondida de uma mulher comum. O plano de Amã era mais que político, era espiritual. Ele queria exterminar os judeus, apagar a semente da promessa. Mas Esther, com temor e jejum, entrou na presença do rei. Uma mulher sem direito de voz, arriscando a vida por um povo silencioso. Quando disse, se perecer, pereci, Esther se tornou símbolo da entrega total. Como Jesus, ela se colocou entre o decreto de morte e o povo ameaçado. A intercessão de uma só pessoa mudou o curso da história. O palácio persa, que outrora havia sido instrumento de libertação com Ciro, agora se tornava campo de batalha espiritual. E Deus, sem ser mencionado, estava em cada detalhe. O nome de Ramã caiu por sua própria trama, e os judeus celebraram o livramento com a festa de Purim. Mas o que poucos percebem é que essa história aconteceu em pleno coração do atual Irã, uma terra que conheceu tanto o decreto de morte quanto a graça da reversão. Talvez você também viva um decreto invisível, uma doença, uma sentença emocional, uma ameaça contra sua casa. A história de Esther nos lembra que Deus levanta intercessores até nos palácios do inimigo, que ele esconde livramentos em jejum e oração, e que o livramento pode vir de onde menos se espera.
Até uma rainha sem voz pode ser o eco da salvação. Não foi coincidência que Mordecai dissesse: quem sabe se não foi para um tempo como este que chegaste ao reino? Ester 4,14. Essa pergunta atravessa os séculos e hoje, talvez, seja feita a você. Quem sabe o lugar onde você está, a dor que você enfrenta ou o silêncio que você vive, não é exatamente o campo de batalha onde Deus quer te usar. E quando as ameaças se calam, quando os inimigos caem pela própria armadilha, ainda resta algo maior acontecendo no invisível, porque os reis da Pérsia continuaram a reinar. E de lá viria um grupo enigmático, carregando revelações antigas. Eles vieram de longe. Homens sábios, estudiosos dos céus, guiados por uma estrela que desafiava os limites da ciência e do tempo. A Bíblia os chama de magos, e embora o texto não diga quantos eram, o mundo lembra deles como 3, por causa dos presentes: ouro, incenso e mirra. Mas o que poucos se perguntam é: de onde vieram esses homens? O Evangelho diz: do Oriente. E o Oriente, na perspectiva bíblica, apontava para a antiga Pérsia, hoje o Irã. Esses magos não eram apenas astrônomos. Eram sacerdotes, talvez descendentes dos magos da corte de Babilônia e Pérsia. Homens que poderiam ter lido os escritos de Daniel, preservados e respeitados por gerações. Afinal, Daniel havia vivido entre eles, servido aos reis deles e revelado segredos de Deus. Talvez as visões de Daniel sobre a vinda do Messias tenham sido passadas como relíquias, até que, séculos depois, se cumprissem diante dos olhos deles. Imagine o impacto disso. O Irã, que antes fora inimigo de Canaã, depois libertador de Israel, depois trono de um livramento com Ester, agora envia sacerdotes para adorar o Filho de Deus. O Oriente se dobra diante do menino. A Pérsia reconhece aquele que seria chamado de Príncipe da Paz. Não é só uma viagem de camelos e estrelas, é uma reconciliação entre os povos. É a confirmação de que Deus move até quem está fora da aliança para honrar o nascimento do Redentor. Os magos chegaram com presentes, mas o maior presente foi a própria reverência. Eles não exigiram milagres, não pediram bênçãos, apenas se ajoelharam. Um gesto silencioso que reverberou nos céus. E o mais intrigante, o aviso para que não voltassem a Herodes também veio em um sonho. Um toque divino, íntimo, sutil. O mesmo Deus que guiou uma estrela, agora guiava seus passos. Quantos de nós precisamos reaprender com esses estrangeiros? Eles vieram de longe, sem religião judaica, sem promessas diretas, mas com um coração aberto para reconhecer o Messias. Às vezes, aqueles que estão fora se aproximam com mais fé do que os que vivem dentro. A jornada deles é um espelho para os que dizem conhecer a Deus, mas não se movem por Ele. E assim, mais uma vez, o Irã se faz presente nas páginas mais sagradas da história da salvação. Não como inimigo, mas como adorador. E se Deus fez isso no nascimento, o que Ele fará nos dias do fim, quando as nações se levantarem contra Israel? Há uma profecia que ainda não se cumpriu por completo, mas já lança sua sombra sobre o cenário atual. Ezequiel 38 e 39 descrevem uma coalizão de nações que se unirão para atacar Israel. Entre os nomes aparece um antigo conhecido, Pérsia. Hoje sabemos quem é. O Irã, com seu poder crescente e discursos ameaçadores, parece caminhar cada vez mais para o cumprimento dessas palavras escritas há milênios. Gog e Magog lideram essa aliança, e a presença da Pérsia não é mero detalhe geopolítico. É um indicativo espiritual de que o tempo está avançando. A profecia fala de um exército numeroso, como uma nuvem cobrindo a terra. Mas o que eles ignoram é que marchar contra Israel é marchar contra o próprio Deus. Ezequiel descreve juízos intensos, terremotos, pragas, fogo e confusão entre as próprias tropas. O Senhor diz: eu mesmo lutarei. Não é sobre política,
é sobre promessas. Deus prometeu a Abraão que abençoaria os que abençoassem Israel e amaldiçoaria os que o amaldiçoassem. O Irã, em sua cegueira espiritual, repete o erro de reis antigos que ousaram tocar no povo escolhido. Mas, como na antiguidade, o braço forte do Senhor ainda não foi encurtado. Ele se levantará outra vez, não só para defender, mas para julgar. É impressionante como a Bíblia conecta pontas distantes. O Irã, que no passado libertou os judeus por ordem de Ciro, agora se coloca no campo oposto. Isso revela algo profundo. Um povo pode mudar seu papel espiritual com o tempo. O que um dia foi instrumento de bênção pode se tornar instrumento de juízo. Mas ainda assim, Deus continua no controle. E esse cenário não deve nos encher de medo, mas de vigilância. Jesus advertiu: quando ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, ainda não é o fim. Marcos 13:7. O Irã no Apocalipse não é apenas uma ameaça, é um sinal. Um lembrete de que a palavra está se cumprindo diante de nossos olhos. E quem tem olhos para ver, deve também ter o coração pronto para orar. Talvez você se sinta pequeno diante das grandes profecias. Mas lembre-se, Daniel orava sozinho na Babilônia e suas orações influenciaram o curso de impérios. Hoje você pode dobrar os joelhos e interceder por Israel, pelas nações e até pelo Irã, porque mesmo quando vem o juízo, há algo escondido nas entrelinhas das Escrituras. Em meio às profecias de juízo, há uma pérola esquecida, uma linha de esperança escondida no livro de Jeremias. No capítulo 49, o profeta anuncia que Elam, ancestral direto do Irã, será quebrado, suas forças destruídas, seus guerreiros dispersos aos quatro ventos. O tom é severo. É julgamento divino contra uma nação orgulhosa. Mas ao final da sentença, uma promessa inesperada brota como flor no deserto. Nos últimos dias restaurarei a sorte de Elam, diz o Senhor. Esse versículo é como um sussurro no meio da tempestade. Enquanto muitos enxergam o Irã apenas como inimigo profético, Deus ainda reserva para ele uma página de redenção futura. Sim, o juízo virá, mas não será o fim, porque a misericórdia dele nunca se apaga. Mesmo para aqueles que hoje se opõem ao seu povo, ainda há esperança, se voltarem ao Altíssimo. Elam foi um dos primeiros a guerrear contra Canaã, mas também um dos primeiros a ser usado por Deus com Ciro. Foi trono de morte com Amã, mas também abrigo de sabedoria com os magos. E agora, nos últimos tempos, será cenário de juízo, mas também de restauração. A história de Elam é um ciclo sagrado, onde cada queda prepara o solo para um recomeço. Essa restauração não é política, é espiritual. Significa que do meio do Irã se levantarão corações quebrantados, vozes proféticas, homens e mulheres tocados pelo Espírito Santo. Talvez até descendentes daqueles que adoraram Jesus com ouro e mirra. O plano de Deus é maior do que os olhos veem, e o que parece perdido pode ser apenas adormecido. Quantos de nós, como Elam, já fomos quebrados? Já enfrentamos o exílio da alma, o juízo da consciência, o silêncio de Deus? Mas se há promessa para Elam, há também para você. Porque Deus não termina suas histórias em tragédia, Ele escreve até o fim. E o fim, para os que o buscam, é sempre redenção. O Irã, como símbolo de Elam, ainda verá dias gloriosos, dias em que não marchará contra Israel, mas marchará ao lado do Cordeiro. Dias em que suas canções não serão de guerra, mas de adoração, porque até as nações mais distantes e mais quebradas fazem parte de um plano eterno. E quando todas as profecias se cumprirem, quando até Elam for restaurado, então virá o fim, não como destruição, mas como coroação, porque aquele que começou a obra é fiel para completá-la. Agora que você conhece o destino bíblico do Irã, uma pergunta precisa ser feita. Se Deus está movendo impérios inteiros,
o que Ele está fazendo na sua vida. Cada revelação que vimos, desde Elam em Gênesis até a restauração profetizada por Jeremias 49, é um lembrete poderoso. Deus nunca perde o controle, nem das nações, nem da sua história. Você está atento aos sinais? Está discernindo o tempo em que vive? Ou tem ignorado o chamado do céu, como tantos fizeram antes de ver o juízo se cumprir? Talvez sua alma esteja como Elam, quebrada, mas se ainda há fôlego em seus pulmões, ainda há uma promessa esperando ser vivida. A Bíblia diz que nos últimos dias Deus derramaria seu espírito sobre toda a carne. Isso inclui você, inclui sua casa, inclui até as nações que hoje parecem distantes demais da fé. Por isso, não se distraia com o barulho do mundo. Busque entender os planos de Deus, porque eles estão acontecendo agora. Inscreva-se no canal, ative as notificações. Assim, você continua aprendendo, vigiando, orando e se preparando para os dias que virão.